logo mais que a depressão, dentro de alguns anos, ela vai ser a principal causa de morbidade, isto é, de alteração do ponto de vista de doença na humanidade. Ela vai superar praticamente quase todas as patologias. Hoje, as doenças cardiovasculares predominam: infarto, angina, insuficiência cardíaca, decorrente da hipertensão, associada ao diabetes e assim por diante. Isso ainda predomina no nosso meio como fator lesivo dos nossos órgãos. Dentro em breve, a depressão deve superar todos esses fenômenos de morbidade. Até porque, nós sabemos disso, as doenças físicas, elas vêm sendo debeladas com relativa facilidade hoje, né? Quem que morre de AIDS hoje? Só quem não quiser se tratar. Quem se trata adequadamente tem uma qualidade de vida semelhante àqueles que não são portadores do vírus do HIV. Coisa que não acontecia. Você vê que surgiu na década, logo no começo de 80, olha aí, não tem tanto tempo assim, olha o avanço que a gente teve. As pessoas morriam brutalmente, muito rápido, de infecções oportunistas. Hoje não. Então as coisas vêm mudando vertiginosamente. Tratamento do diabetes, tratamento de doenças degenerativas, tudo vem evoluindo de uma forma muito rápida para sanar os problemas de ordem física, de ordem orgânica. E aí nós pensamos assim: e a cabeça? E a mente? Como é que ela fica? Como é que é a dor psíquica? Que é aquela dor que não se explica. É aquela dor que a gente punciona a veia, colhe o sangue, mas não consegue dosar. A glicose a gente consegue para saber se tem diabetes, a gente consegue avaliar a função do rim, a função do fígado, conseguimos estimar os problemas neurológicos, fazemos tomografia, ressonância, sabemos o que acontece com a coluna e com a cabeça. E a depressão, que para tantos é uma frescura, é uma coisa banal. Então, vale a pena nós estudarmos essa problemática tão complexa, tão grave, e ao mesmo tempo sabermos como preveni-la, que é o nosso foco de hoje. Porque quando o problema existe, nós precisamos então do psiquiatra, precisamos do psicoterapeuta, é necessário, é óbvio. Mas, e quando nós estamos naquela fase de conflito, de ansiedade, que não é doença, e sim uma expectativa perante a vida, que é o que mais nós vivemos hoje, uma expectativa em relação à nossa vida. O que eu vou fazer da minha vida? Será que o curso da minha vida ele está adequado? Será que a forma como eu estou conduzindo os meus dias está favorável? Eu estou conseguindo me tornar uma criatura mais feliz, mais próspera, melhor? Ou eu estou levando a minha vida de uma maneira extremamente corriqueira, comezinha, né? Não digo banal, mas simplória? Será que nós levamos a nossa vida de uma maneira muito simplória? Acordamos, comemos, tomamos banho, trabalhamos, voltamos para casa, assistimos a novela, vamos dormir, aquela vida simplória. Será que a nossa vida está assim? Ou nós temos a nossa vida como um caráter de missão, né? A pessoa que não é missionária da sua vida, ela tem uma forte tendência a se tornar depressiva. Porque o grande protótipo da depressão, nós vamos ver logo mais, é justamente
não darmos um sentido concreto para a nossa existência. Esse é o grande ponto. Quando nós não damos um sentido para a nossa vida, quando nós acordamos de manhã e não percebemos concretamente o nosso valor, o valor que a vida tem e o valor que as outras pessoas têm ao nosso redor, nós estamos fadados ao transtorno psíquico, à depressão, aos transtornos de ansiedade, né? Por isso Jesus disse claramente: toda a lei e os profetas estão resumidos na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o elemento fundamental da prevenção dos transtornos mentais. Quando eu amo a Deus, isto é, quando eu reconheço que a vida tem um valor incondicional, quando eu tenho certeza que a vida tem um sentido, tem um significado, há uma razão para tudo haver e existir. E quando eu percebo que as pessoas que estão inseridas nessa vida total, absoluta, têm uma fundamental importância, ao mesmo tempo em que eu percebo, assim como elas têm, eu também tenho muita importância, quando eu me dou conta disso, por que nós vamos ter uma vida infeliz? Por que vamos ter complexos de inferioridade? Por que vamos agredir o nosso semelhante? Por que vamos agredir a nós mesmos no campo emocional, no campo físico? Então, bem se vê, basta ter a lógica kardeciana, o bom senso de Kardec. Se eu concebo a vida como algo essencial, pleno de significado, quando eu vejo o meu semelhante como uma criatura realmente formada à imagem dessa vida que é Deus, portanto, a imagem e semelhança de Deus. O que significa a imagem e semelhança de Deus? Significa que quando eu olho o meu próximo e o concebo como algo sagrado, isto é que é a imagem e semelhança de Deus. Ver a criatura humana como alguém sagrado. Se eu vejo o meu próximo assim, eu também me vejo assim. E se tudo está entrelaçado, a vida, o próximo e eu, Deus, o próximo e eu, portanto, por que nós vamos sofrer? Por que a doença vai existir, se tudo está em equilíbrio? Por que o mal vai aparecer? Por que a guerra vai se constituir? Não tem motivo. Então, bem se vê que todos os males que hoje vivenciamos na Terra é porque nós, primeiro, não concebemos a vida como algo de pleno significado. Segundo, não concebemos o nosso próximo como um fator sagrado. Terceiro, não valorizamos a nós mesmos com esse mesmo fenômeno de sacramento ou de sacralidade. E por isso nós nos menosprezamos o nosso próximo e menosprezamos a vida que é Deus. É daí que vem as grandes enfermidades de ordem psíquica e de ordem orgânica. Então, para começar, vamos ver esse protótipo da depressão. Eu vou apresentar aqui um protótipo, abordar uma questão mais clínica, muito rápida, da depressão, para nós entrarmos na questão espiritual preventiva. Mas é bom que a gente conheça o que é a doença. Então vamos ver aqui, olha só. Trouxe aqui um protótipo,
um cenário clássico de depressão. Eu coloquei um nome fictício ali, a Penélope, né? Penélope é uma mulher de 32 anos, que está muito desanimada com sua vida há pelo menos 3 meses. Não tem disposição para levantar de manhã e ir trabalhar. Quando tenta realizar tarefas, não se concentra e, consequentemente, não consegue concluí-las. Seu rendimento geral caiu muito, perdeu o apetite e dorme muito mal, revirando-se na cama quase todas as madrugadas. Pensa que não é mais útil para nada e vê a vida em branco e preto. Às vezes, passam pela sua cabeça ideias de sumir ou de morrer logo. Sua família não consegue compreender a situação e chega a acreditar em certos momentos que ela finge ou reclama de barriga cheia. Penélope distanciou-se dos amigos e pensa em pedir demissão. É um mapa da depressão. É um protótipo clássico de depressão. Uma pessoa que rompeu com os valores da própria existência. A vida perdeu o significado para ela, que é o que eu disse há pouco, né? A depressão faz com que a pessoa veja a vida em branco e preto, tudo ou nada, ou presta ou não presta. Então, geralmente, ela seletiza, ela coloca numa posição de seletividade aquilo que ela vê. Então, tudo é cinzento. Se alguém diz, poxa, como você está bonito ou bonita, imediatamente a pessoa diz, imagina, eu não sirvo para nada, para com essa bobagem, que é tudo mentira, só para me agradar. São as pessoas depressivas, desanimadas, descrentes de si próprias, do mundo, das pessoas e da vida. Esse é o protótipo da depressão, como vamos ver nos sintomas. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar não só o mapa da depressão como sintoma, mas também do que acontece no dia a dia. Hoje existe claramente uma compreensão ainda muito dogmática e preconceituosa de que depressão não é doença, depressão é preguiça. Existe uma campanha que certamente muitos de vocês devem conhecer, que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha contra o suicídio. Por quê? Porque o suicídio está intimamente ligado ao processo depressivo. E existe um preconceito maciço quanto aos transtornos mentais, conhecido como psicofobia. A psicofobia, o nome diz, é um nome não muito adequado, mas se aproxima do que se quer transmitir, que é um repúdio, uma negação, um mal-estar em relação tanto aos transtornos mentais quanto à pessoa que tem transtorno mental. Há um certo repúdio, um mal-estar. Então, fulano tem depressão, isso é bobagem, coisa da cabeça dele, ele inventou isso. É muito comum. E às vezes a família, querendo ajudar, faz uma coisa muito negativa, que é assim: ele olha para a pessoa que está deprimida, sentada no sofá, sem querer levantar e diz assim: eu não entendo você. Eu digo isso porque meus próprios pacientes que vão com os familiares para uma consulta, por exemplo, o rapaz deprimido vai com a mãe e a mãe senta ao lado e diz: doutor, eu não entendo o que acontece com este menino, um menino de 1,90 m, né? Este menino, o que acontece com o menino? Ele tem tudo, não falta nada para ele. O pai paga os melhores colégios, ele tem todo mundo ao seu dispor, a família toda o apoia. Nós temos uma estrutura familiar saudável. Eu não sei o que é que falta, eu pergunto para ele: o que está te faltando, pelo amor de Deus? Você tem tudo e fica nessa de não ter vontade de estudar, não ter vontade de trabalhar, perder o emprego. Eu não entendo isso. É que não tem como entender. São perguntas que não têm resposta.
Quando a gente pergunta para uma pessoa deprimida, por que, meu Deus, que está acontecendo isso com você? O que te falta? Ele não sabe responder. Porque depressão não tem causa efetiva. Naturalmente, nos compêndios psiquiátricos existem causas, vamos ver já. Mas a causa em si, ela é espiritual. É de uma pessoa que não sabe o que fazer de si mesma. É uma pessoa que está pedindo ajuda para que ela tenha um norte na vida que ela não tem. Não depende de condição financeira, não depende de status, não depende de ter afeto, não depende de ter tudo, não depende de ter conforto ou não ter, não depende. Não depende. 99% dos pacientes que passam em consulta, quando eu pergunto de propósito, o que você acha que o levou a ter depressão? Não sabem dizer. Não sabem mesmo. Porque não é porque o pai morreu, porque o marido ou a mulher deixou, porque o emprego não é o emprego que ele gostaria de ter. Não é por isso. Porque não são as situações que nos afetam. O que nos afeta é o modo como nós enxergamos as coisas. Portanto, é uma experiência interna de como as nossas lentes espirituais veem a nós mesmos, o mundo, as pessoas, a vida, o futuro e assim por diante. Então, o problema de Penélope aqui, por exemplo, não tem uma explicação exata. É uma angústia espiritual. E quando a vida, através de uma psicoterapia e de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento espiritual, quando a vida começa a ganhar sentido, a ganhar um significado, por que a pessoa terá depressão? É esse o fator preventivo que eu quero trabalhar hoje aqui. Muito bem. Então, só para colocar aqui rapidamente, a depressão é um transtorno do humor, é assim que a psiquiatria a entende, tanto a depressão quanto o transtorno afetivo bipolar, que é aquele em que a pessoa fica com variações do humor, ora eufórica, ora deprimida. Assim como também existe a depressão unipolar, que é aquela onde a pessoa tem depressões recorrentes com as mesmas características de humor deprimido, para baixo. Provoca grave prejuízo do funcionamento geral, sem dúvida. A pessoa deprimida, ela tem um grave comprometimento do seu funcionamento. Ela rompe laços, ela perde o emprego, ela se distancia do lazer, ela não consegue se divertir, sentir prazer nas coisas e vai deixando, abandonando. Quando vê, ela está sem ninguém e sem nada. Porque as pessoas, como também são imperfeitas, nem sempre compreendem e pensam: fulano não quer mais saber de nós, se afastou, vamos deixá-lo em paz, quando ele quiser ele vem. E depois, quando a pessoa deprimida vê, ela não tem mais com quem contar, ela está em casa, largada, desorientada, perdida, sem saber o que fazer da própria existência. Atinge 15 a 16% da população geral, o que é uma estimativa provavelmente subestimada, subvalorizada. Vejam só, 15 a 16% dos transtornos da população geral é afetada por transtornos de humor, particularmente depressão. Aproximadamente 25 a 30% das pessoas na população geral são afetados por transtornos de ansiedade, pânico, fobias. Já tiveram uma ideia sobre isso? 40 a 42% da população mundial sofre de algum problema de natureza emocional, psiquiátrica, psíquica.
quase metade da população mundial. Não é curioso isso? Porque vejam, quanta coisa melhorou na nossa vida, no geral, muita. Hoje nós temos os nossos tablets, iPads, smartphones, temos as redes sociais, temos a internet, encurtamos as distâncias. Hoje nós localizamos amigos que não vemos há muito tempo, num piscar de olhos, de repente está lá no Facebook, no Instagram, né? Hoje nós localizamos as pessoas facilmente, não nos perdemos mais, estamos em contato contínuo com todos. Encurtamos as distâncias, pegamos um avião, vamos daqui para ali rapidamente. Tudo tão fácil. Vocês já imaginaram como era no final do século XIX e início do século XX? Os problemas de distância, de comunicação. Imaginem como Kardec se comunicou com as pessoas em vários lugares do mundo para poder obter informações a respeito da mediunidade. Cartas que demoravam para chegar, que dificuldade. Hoje em dia, passamos um e-mail rapidamente, mandamos um arquivo. Olha que interessante, tudo rápido. E a depressão piorou, a ansiedade agravou. Não é paradoxal? Se tudo melhorou, se tudo está mais fácil, a comunicação mais evidente, não é? O tempo livre aumentou. Olha só, o nosso tempo livre aumentou, porque a gente não escreve mais cartas, senta à mesa, deixe-me ver o que vou contar para fulano sobre a minha semana. Aí sentamos e escrevemos. Não. Mandamos um WhatsApp. Oi, tudo bem? Estou aqui, etc. 10 segundos. Apertou, já ficou aqueles 2 pauzinhos azuis. Hã? Rápido. E é rápido. Até porque soou o tim-tim, a pessoa já abre logo para ver o que é. Hã? Tudo rápido. Era para ser um grande motivo de alegria para nós, não é? Estamos mais infelizes. Olha que coisa interessante. É algo para se pensar. Tem algo errado, não é? Tem algo errado. Então, em 2030, a depressão será a principal causa de afastamento do trabalho. Hoje, a segunda causa de atestado médico no INSS. Logo mais, vai ser a primeira. Já está sendo avaliado isso, olha só. Já é previsto, né? Acomete 3 vezes mais as mulheres do que os homens e tem causa multifatorial. Ela é mais comum nas mulheres do que nos homens. Do ponto de vista espiritual, só tem um significado. A mulher, ela é dotada realmente de maior sensibilidade que o homem. A carga afetiva na mulher, em função das matrizes da maternidade, da capacidade de entrega, doação, renúncia e sacrifício no campo da polaridade feminina. Não estou dizendo que a mulher tem que ser assim. Me refiro à polaridade feminina, do ponto de vista psicológico. Todos nós temos as 2 polaridades, tanto a masculina como a feminina. Na masculina exalta-se essa polaridade específica, na feminina também exalta essa polaridade ali específica. E então é natural que no foco da masculinidade, não do homem em si, masculinidade. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier tinha a polaridade feminina muito exaltada. Por isso a sua docilidade, o seu modo meigo de falar, era então uma polaridade feminina, conhecida na psicologia junguiana como a ânima mais exaltada. Então não é uma questão de que o homem tem que ser mais durão, não é isso que eu estou me referindo. Estou dizendo que nós todos temos as 2 polaridades e desenvolvemos conforme a nossa natureza de experiências
espirituais, mais uma polaridade ou outra, né? Então, na mulher que ganha essa polaridade feminina como experiência vital, o que não quer dizer que ela tenha que ser especificamente assim, mas o elemento vital dessa polaridade está incutido nela, por maior sensibilidade, matriz da maternidade, é claro que vai ter uma carga emocional mais expressiva, mais sensível ao ambiente, às próprias emoções. É natural que a mulher, então, experimente mais esses fatores de humor do que o sexo masculino, ou do que a polaridade masculina. E as causas são multifatoriais. Nós vamos ver aqui algumas causas que eu trouxe. Resumidamente, claro, a predisposição biológica, a predisposição psicológica, o estresse ambiental e os fatores bioquímicos. Resumidamente, dentro da catalogação em saúde mental, nós colocamos esses 4 fatores como causais da depressão. Primeiro, uma predisposição pessoal, psicológica. Existem pessoas que são mais suscetíveis, que são mais vulneráveis. É a vulnerabilidade pessoal. Por exemplo, alguém diz assim, vou dar um exemplo que é a vulnerabilidade pessoal. Alguém diz assim, poxa, eu tenho certeza que eu guardei aquela tesoura na gaveta X. Não sei, eu tenho certeza que estava lá. Fui ver, não está. A pessoa menos vulnerável diz, vou te ajudar a procurar, espera um pouquinho só. A pessoa mais vulnerável diz, não vem que eu não peguei. Então é uma questão de vulnerabilidade. Vejam que não são as situações que nos afetam. Nós, com a nossa matriz de entendimento das coisas, é que emite uma resposta pessoal. É muito comum a pessoa dizer assim, eu acabei de colocar aqui aquela caneta. O outro diz, não peguei, procura porque não fui eu. É comum acontecer isso. É a questão da maior vulnerabilidade. Na cabeça da pessoa passou um pensamento relâmpago que ela nem percebeu, que diz assim, talvez ela esteja suspeitando de mim. Enquanto que a outra que diz assim, espera aí que eu já vou te ajudar a procurar, não teve essa ideia. É mais light, é mais tranquila. Então é uma questão de vulnerabilidade psicológica. Na depressão a mesma coisa. Há uma tendência a ver pessimismo, negatividade, descrença, menosvalia, incapacidade, com mais intensidade do que outras pessoas, né? A predisposição biológica, isso é uma evidência hoje dentro dos estudos que a ciência nos apresenta. Por exemplo, pessoas que têm pais depressivos, tios diretos depressivos, têm maior tendência a ter depressão. Pessoas que tiveram pais alcoolistas têm mais tendência a abusar de álcool, e assim por diante. Só que nós não podemos entender isso tanto a ferro e fogo, do ponto de vista espiritual. Isso não quer dizer que um pai ou uma mãe tem diabetes e o filho será obrigatoriamente diabético. Não é assim. Acontece de ter um filho que é diabético e quando vamos ver o antecedente, pai ou mãe diabético, realmente acontece. Porém, isso não quer dizer que quando nós recebemos a carga genética, predisposição biológica ou genética, quando recebemos uma carga genética de nosso pai, da nossa mãe, que tem uma determinada doença, obrigatoriamente vamos ter. Não. Nem sempre os genes se expressam
no corpo, ou se vitalizam, aparecem, né? É assim que a gente chama em genética, expressão do gene. Quando ele se expressa, é porque tem naquela pessoa. Nem todos têm. Muitos pais são diabéticos e filhos não são. Muitos pais são depressivos e os filhos não são. Muitos pais têm uma determinada doença degenerativa e os filhos não têm. Por que alguns têm e outros não têm? Porque é uma experiência de relacionamento kármico. Ninguém colhe em seara alheia o que não houver semeado, diz o Espírito Joana de Ângeles. Isto é, ninguém recebe alguma coisa do outro e sai tendo esse problema só porque o outro passou, de forma alguma. É necessário que haja a necessidade kármica, a necessidade de experiência útil naquela situação. Quer dizer que o pai bebe e o filho também tem que se embriagar? Por quê? Não. Ah, mas é porque meu pai era assim, eu também sou de jeito nenhum. Onde é que está a liberdade da individualidade? Isso não é bem assim, né? Mas existe, dentro dos livros da psiquiatria, a questão da predisposição biológica, que é documentada. Por exemplo, em gêmeos univitelinos, que vieram daquele mesmo elemento vital, daquele mesmo zigoto, tem uma elevada possibilidade, muito importante, muito significativa, de ter a mesma doença. Mas é claro que sim, ali está uma evidência espiritual de efeitos kármicos. São espíritos que no passado tiveram uma forte ligação e vêm para vivenciar a mesma experiência. É claro que deles a intensidade é maior da mesma patologia, é lógico. Porque do ponto de vista espiritual, isso é perfeitamente explicado. Muito bem. O estresse ambiental também é o gatilho. Então, como eu falei, o pai morreu, perdeu o emprego, foi abandonado, houve um problema qualquer, enfim. Esses estressores ambientais são um gatilho para ativar a predisposição psicológica mais vulnerável, para que a pessoa tenha o processo depressivo. Não são só as experiências, porque existem muitas experiências dolorosas que são interpretadas como desafios e não como problemas. É bem diferente. Então está ligado muito mais à vulnerabilidade daquele espírito do que ao próprio estressor que o atacou. E por fim, fatores bioquímicos. Esses fatores bioquímicos são muito evidentes. Hoje é a maior teoria na área da depressão e de outros transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno bipolar e assim por diante. Os fatores neuroquímicos, todo mundo aqui certamente já escutou, lendo revistas de grande circulação, sobre serotonina, noradrenalina, dopamina. Nós chamamos esses elementos de neurotransmissores ou aminas biogênicas. Há vários nomes para eles. Mas o importante é saber que esses três fatores, entre outros, dopamina, noradrenalina, serotonina, endorfinas e assim por diante, são os transmissores da ordem mental. Então esses transmissores circulam pelo cérebro, produzindo em determinadas áreas específicas prazer, satisfação, atenção, concentração, alerta, percepção maior, vontade. Realmente eles fazem isso, não há a menor dúvida. Eles atuam no campo cerebral, produzindo fenômenos emocionais. Porém, essa é uma manifestação física, biológica, orgânica. Então, acredita-se que reduções da serotonina, da noradrenalina, da dopamina
produzem manifestações do humor. Claro, porque eles veiculam essa descarga de emoções. Porém, eles não são causa, se nós formos para o lado espiritual. Se é o espírito que comanda a organização do corpo, a organização das células, é bem verdade que a motivação espiritual da criatura em essência, da individualidade, é que produz maior ou menor intensidade desses neurotransmissores para, no corpo, experimentar as reações biológicas do afeto, e não o contrário. Isso quer dizer que, analisando do ponto de vista espiritual, quando nós nos desconectamos das leis divinas, rompendo os laços com a vontade de Deus, que sem qualquer conotação religiosa, mas científica, significa desprezar os valores da existência. Esse é o protótipo da ciência psicológica no tocante à vontade de Deus, da psicologia espiritual. O que significa? Significa que quando eu menosprezo os valores da vida, agrido o meu próximo, agrido o ambiente, agrido a mim mesmo, eu me desconecto das leis divinas e passo a perceber, mesmo inconscientemente, que eu me apartei do ambiente da criação. Eu não pertenço, eu perdi a sensação do pertencimento divino. É aí que começa a redução dos neurotransmissores, porque eu começo a ficar enfadonho, começo a experimentar tédio, começo a experimentar raiva, começo a experimentar revolta, mágoa, rancor, amargura. São todos elementos espirituais. E a partir daí, eu atinjo o meu componente genético, o meu componente neurológico, diminuindo, portanto, a produção de energia emocional, motivada pelas aminas biogênicas ou neurotransmissores, dopamina, serotonina e assim por diante. Então, quando eu previno isso, voltando ao estado de pertencimento divino, em conexão com as leis naturais, tratando bem o meu semelhante, tratando bem a mim mesmo e respondendo bem à vida, por que eu vou ter uma baixa desses neurotransmissores? Não tem razão para isso. Então o efeito preventivo de trabalho nosso é fundamental. E já vimos que trabalhar no bem, vincular-se ao bem, a harmonia com Deus, é o fator elementar preventivo para a saúde psíquica. Sintomas da depressão, brevemente falando. Nós temos os sintomas psíquicos, os físicos e os cognitivos. Eu resumi aqui para só nós compreendermos quais são os sintomas fundamentais. Humor deprimido, anedonia. Anedonia é um termo psiquiátrico que quer dizer perda do interesse e do prazer por coisas que antes eram satisfatórias. A pessoa jogava tênis, não quer mais. A pessoa gostava de cinema, não vai mais. A pessoa gostava de cozinhar, não cozinha mais. Largou, vai deixando. É a anedonia, é o nome que se dá para isso. Tristeza, desânimo. Sintomas físicos, cansaço, falta de energia, insônia ou muito sono. Perda de apetite ou tem mais fome, tanto um lado quanto um outro. Perda ou ganho de peso conforme come menos ou mais. Sintomas cognitivos, quer dizer, da área do pensamento, da área mental. Esquecimento, não consegue gravar bem as coisas, prejuízo de memória,
prejuízo da atenção. A pessoa fala, e aí, você lembra do quê? E a pessoa está parada. Fulano, acorda, desmotivada, desatenta, largada, sem manifestação efetiva, sem vigor. Esses são, claros, os sintomas depressivos. Concluindo aqui, ainda que eu não citei, mas existe ainda a ideação suicida, o que promove uma depressão muito grave. Vontade, como estava com a Penélope lá, vontade de morrer, de desaparecer, de sumir. Isso é um alerta para a depressão grave. Aliás, diga-se de passagem aqui, não podemos esquecer, muito cuidado com as pessoas que manifestam vontade de se matar. É muito comum termos a ideia assim: quem avisa está inventando, não se mata, quer só chamar a atenção. Mentira. 75% das pessoas que dizem que vão se matar realmente cometem o suicídio. Essa coisa de está deprimida, desanimada, há 1 mês, 2, 3 no quarto, trancada, não come direito, e a gente vai lá, vem aqui, não quero. Olha, sinceramente, eu tenho vontade de morrer, sabe? Eu corri, botava logo fim em tudo. Aí pensamos, está querendo chamar a atenção, está querendo que eu vá lá, fique adulando. Isso aí com certeza é uma invenção. Aí a gente vai trabalhar, quando vê, só recebe a notícia. Muito cuidado. Pessoas que avisam que querem morrer, que querem dar cabo da própria vida, devem ser conduzidas ao médico. Caso contrário, teremos surpresas muito dolorosas. Muito bem, esses são os sintomas da depressão. Aqui eu quero trazer um outro padrão de depressão atípica, que não é muito percebida. São pessoas que têm uma sensação de exaustão, aumento do sono, um grande apetite, precisa dar conta de tudo, é muito perfeccionista, esforça-se a todo custo para dar um alto desempenho, exige de si. O tempo é curto para essa pessoa, faz tudo para salvar os outros, não se perdoa por pequenos erros cometidos e tem um elevado índice de autocrítica. Isso pode ser depressão. São aquelas pessoas que a gente olha e diz assim: fulano é um exemplo, esse eu queria ser como ele. Trabalha 14 horas por dia, resolve todos os problemas, tem tempo para todos, ouve todas as pessoas. Quem tem um problema pode contar com ele, ele resolve tudo. Depressão, com muita frequência. É um padrão de depressão que não é mascarado, que não é percebido, aliás, não é muito percebido. É aquela pessoa que tem a palavra útil para todos, está pronta para todos, resolve o problema de todos, trabalha como ninguém, dá conta de tudo, tem a seguinte regra: se for para fazer bem feito, deixa que eu faço. É aquela pessoa que afasta todos e diz: deixa desmoronar em mim que eu aguento. Essa pessoa, com muita frequência, tem um padrão de depressão que nem ela sabe. É a depressão que não admite que é depressiva. Não pode falhar, não pode fracassar, tem que dar conta, tem que ser forte. Depressão, com muita frequência. Só que um padrão de depressão numa experiência espiritual de alguém que não pode admitir que tem um problema. Então ele luta com todas as forças para sair dele, para não deixá-lo vir à tona, mas continua exausto. Esse é um padrão de depressão que nós conhecemos como atípica, pelo próprio nome e pela própria característica. E a depressão mascarada. Depressão mascarada é assim: é uma pessoa com mau humor constante, hábito de discordar de tudo, tem os nervos à flor da pele,
tem uma hipersensibilidade à frustração. Ninguém pode dizer nada que já se magoa. Queixa excessiva, reclama de tudo. A pessoa acorda reclamando de alguma coisa. Sempre há um problema. Uma vez chegou um paciente, entrou em consulta comigo e disse: nossa, eu estou muito preocupado. Ah, por quê? Porque eu melhorei muito com esse tratamento. Que ótimo! Não é? Que ótimo! Eu fico feliz que você esteja muito bem. Aí é que está o problema. Eu digo: mas que problema? Você não está melhor fazendo? Estou trabalhando, produzindo, realizando, passeando. Eu estou bem. Mas então, olhou para mim e disse: doutor, acorda, vem algum problema por aí. Nunca está satisfeito, nunca está em paz. É o protótipo da depressão mascarada. Muito pessimismo, dores erráticas. Dores erráticas é assim, tem dor em tudo. A pessoa vai ao pronto-socorro. Recentemente atendi alguém assim. Chegou no pronto-socorro: em que posso ajudá-la? Me tirar essa dor. Posso não, claro. Conte-me o que acontece. Onde está incomodando? Pergunte onde não incomoda. É o protótipo da depressão mascarada. Acredito que ela sinta dor mesmo, porque a depressão dói. É verdade. Depressão dói. Porém, é o protótipo do mascaramento. A pessoa vai ao pronto-socorro 500 vezes por ano para tratar da coluna. Faz ressonância, aparece aquelas coisinhas que todo mundo tem. Eu devo ter um monte, enfim. Né? Probleminhas, etc. Nada consistente. Ah, mas não passa e dói. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo. Medo de viver por depressão. Medo de enfrentar o mundo, medo de se colocar numa posição de valor. Aí nós lançamos mão dos problemas. Dói aqui, dói acolá, não consigo andar, não consigo me mexer, quando eu tento não dá. Depressão mascarada por falta de consistência existencial, sem orientação sobre o que fazer quanto à própria vida. É evidente isso. É uma dinâmica espiritual. O tratamento, concluindo essa parte clínica, farmacológico, que é o medicamentoso. Medicamento a gente chama em medicina de fármaco, por isso que o nome é farmacológico, né? O tratamento com antidepressivos se impõe, e vamos eliminar aquela ideia de que tomar remédio antidepressivo é sinal de fraqueza. Eu recebo um monte de gente assim, e já vou logo descartando essa possibilidade. A pessoa senta: olha, o diagnóstico é depressão. Ah, é depressão, mas eu não queria tomar remédio. Não tem como. Vamos parar com isso. Tomar remédio é sinal de coragem, não de fraqueza. Porque a primeira manifestação de coragem é quando nós admitimos que somos frágeis. Jesus disse isso: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começou assim o Sermão do Monte, que é o Sermão do Monte é um tratado de psicohigiene. O Sermão do Monte é tão belo que é um tratado de prevenção psicológica. Quem adota aquele comportamento, vamos ver um pouquinho dele depois, está em vias de se prevenir de qualquer mal. É verdade isso. É uma prevenção psicológica. E ele começa dizendo assim, vou traduzir o que ele quis dizer com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A tradução psicológica do ponto de vista espiritual é assim:
Bem-aventurados aqueles que não precisam provar nada a ninguém, aqueles que compreendem não saber tudo, aqueles que têm ainda lacunas dentro de si para introduzir com coisas novas, aqueles que conseguem ouvir os outros e aprender com eles, aqueles que não têm a autoridade e a pompa da superioridade guardadas dentro de si. Aqueles, portanto, que não têm nada de que se justificar. Vivem com a coragem do que são. É essa a tradução do bem-aventurados os pobres de espírito. Ele começou o sermão neste nível, dizendo: aqueles que pouco sabem, aqueles que estão aprendendo, aqueles que se consideram aprendizes no mundo, são os mais felizes. Aqueles que acham que sabem, que já estão prontos, olha o perfeccionismo lá que eu falei, é depressão. Aqueles que acreditam que não podem falhar, não podem errar, não podem cair, esses não podem ser felizes. Porque felicidade faz parte de cair e levantar, né? Aqueles que acreditam, fulano é totalmente feliz. Por quê? Porque está sempre naquele caminho reto, não vacila nunca, não oscila. Manda para o psiquiatra, porque tem algo errado. Tem algo errado. Eu vou dizer uma coisa aqui, mas não é para vocês escutarem e assimilarem. Vocês retiram isso, tá? Aliás, está gravando, é um problema. Mas enfim, quem não dá uma de louco de vez em quando está mal. Eu estou contando isso agora para vocês porque eu vi que o doutor Bezerra saiu. Ele foi tomar um café e já volta, estou contando agora. Ele não ouviu isso. Então, assim, é verdade. Quem não dá uma de louco, ou seja, de anormal, a melhor coisa nessa vida é ser anormal. É a melhor coisa que tem, porque o normal tem depressão, tem pânico, tem fobia, né? Pira. Esse é o normal. É verdade. O normal. O anormal, aquele que vai além, aquele que ousa, aquele que inventa, que cria, esse perturba o ambiente. É o anormal. Isso aí é meio anormal. Por que médium? É anormal. Então a pessoa que entra em contato com as duas esferas da vida, no sentido simbólico, isto é, cria com Deus, desenvolve com Ele, esse é anormal. Porque o normal hoje em dia é vivermos aquela vida de pelo amor de Deus, aquela vida horizontal. Nada. Faz o que dá para fazer, cumpre aquele limite de ação, faz o dever como deve e volta entediado para casa daquele corriqueiro dia a dia. Esse é normal. O anormal não. Jesus propõe isso. Quando alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 2000. Quando alguém te pedir a túnica, não. Tira a túnica e dá também a capa. É o anormal. É a pessoa que vai além, que faz mais, faz por prazer, faz porque acredita em si. Esse, hoje em dia, é anormal. O melhor é justamente, agora eu vou justificar, está gravando, dar uma de louco é o anormal. Nesse sentido. Porque a gente vai dizer, você fez isso, você foi fazendo, você é louco, só porque fez um pouco mais. É o anormal. A melhor coisa que tem de viver é ser anormal em um mundo normal. Muito bem. Então, concluindo aqui a questão psicoterápica, a psicoterapia, a medicação e a abordagem espiritual são as 3 modalidades de tratamento que se impõem na depressão. Nós vamos entrar agora aqui, temos 20 minutos agora ainda. Eu vou entrar nas bases espirituais, vou introduzir e concluímos quando voltarmos. Bases espirituais da depressão. Agora nós vamos entrar num campo de prevenção. Né?
de tratamento também, porque pode servir para uma terapêutica quando a pessoa já está deprimida, mas aqui o objetivo é prevenir, fazer com que nós não entremos nesse campo. E para isso, nós precisamos compreender como nós entramos na área da depressão, da menosvalia, da tristeza, do tédio, da falta de vontade. Como é que nós entramos nisso? Como é que nós adoecemos? Vamos lá dar uma olhada nisso aqui então. Olha só. Nós somos criaturas humanas, mas somos considerados animais racionais. Nós estamos ainda dentro de uma catalogação como animais. Existem os animais irracionais, cão, o cavalo, o chimpanzé, a baleia, o elefante, assim por diante. São animais superiores, porém irracionais. Muito bem. E nós estamos nesse meio, né? Depois dos chimpanzés, orangotangos, tal, lá vem a gente chegando. Existe aquela ligação, né, de primos, mais ou menos assim, né, com o macaco. Então, vamos lá. A dimensão biológica, corpo físico, nós compartilhamos com os animais. A dimensão psíquica, nós também compartilhamos com os animais. Os animais não pensam propriamente, mas eles têm um pensamento fragmentário, né? O animal, ele tem, por exemplo, o animal sonha, o animal tem aquele pensamento, digamos, muito primitivo, de elementos imediatos, né? De agregação, de procriação, de busca de alguma coisa, de algum interesse ou motivação muito primitiva. Então ele tem um componente psíquico primitivo. E a dimensão social, óbvio. Os animais são gregários. Eles tendem a se ajuntar, a formar grupos. Nós temos alguma coisa de diferente aqui? Não. Nós temos um psiquismo, nós também pensamos, né? O que eu vou comer hoje para logo? Né? Também pensa. O animal também. Ele vê ali um veado, vê ali uma caça ali, né? Olha ali, parece saboroso, né? Acho que eu vou ali naquele. Ele pensa, nós também, né? Eu acho que eu vou no cinema. A gente também pensa, mais ou menos como o animal. A dimensão biológica, temos um corpo físico e também temos órgãos parecidos com os animais superiores, com as mesmas funções de ordem geral. E a dimensão social, nós também estamos aqui, olha, estamos agregados, estamos aqui vinculados a um mesmo fim, estamos formando um grupo de aprendizado aqui. Os animais também, está lá o leão, com a leoa, com os filhotes, enfim, né? Os búfalos estão lá, aquela manada, se juntam. Bom, o que é que nós temos que os animais não têm? Tem que haver alguma diferença, né? Os animais estudam o espiritismo? Não. Então tem que, alguma coisa a gente está fazendo aqui que eles não fazem, né? Nós estamos falando sobre a doutrina espírita. Nós estamos, por exemplo, fabricando uma vacina para salvar a humanidade. A criatura humana faz isso? Faz, né? Tem cientistas fazendo isso aí, né? Nós, por exemplo, estamos fabricando novos aparelhos de comunicação. Um chimpanzé consegue fazer isso? Não. O ser humano consegue. Qual que é a diferença entre nós e os animais que se aproximam o máximo de nós? Chimpanzés, orangotangos, etc., para baixo. Quais são os elementos que nos diferenciam? Vejam. Dimensão biológica, não é. Dimensão psíquica, não é. Dimensão social, também não é.
é a dimensão espiritual. Quando eu digo espírito aqui, quero dizer dimensão, área da criatura, não o espírito em si. Porque, por exemplo, um cão é um espírito, já com uma maior individualidade. Um elefante, um cavalo, um golfinho, uma baleia, tem na constituição espiritual realmente uma individualidade maior. Um chimpanzé também tem uma individualidade já em prosperidade, né? Nas camadas evolutivas. Eu me refiro aqui a uma dimensão, a uma área em nós conhecida como dimensão espiritual. Isto os animais não têm. Eu vou mostrar o que é. O que é a dimensão espiritual? É a capacidade de ser livre, a capacidade de ser responsável e a capacidade de encontrar um sentido para a existência. Isso os animais não têm. Não tem. Um cão, um elefante e um chimpanzé não pode fazer a seguinte pergunta: qual é o sentido da minha existência? A que eu estou sendo chamado nesta vida? Um chimpanzé próximo de nós não pode fazer essa pergunta. Nós podemos. É só essa a diferença que nós temos. Não temos nenhuma outra diferença em relação a eles. É importante termos isso em mente. Nós somos criaturas livres para agir no mundo. O cão, o elefante, o cavalo não são livres. Eles vivem sob condicionamentos. Eles têm fome, comem. Eles têm sede, bebem. Eles estão no cio, procriam. Isto não é ser livre. Ser livre é superar, suplantar condicionamentos. Eu estou almoçando, aquele prato maravilhoso, aquela minha comida especial, que eu esperei por semanas para comer. De repente, aquele prato está diante de mim, delicioso. Alguém chega e diz: fulano está passando mal ali. Se eu for um animal irracional, eu continuarei comendo. Se eu usar da minha liberdade espiritual de ser humano, eu deixo o prato e vou socorrer fulano que está passando mal. Porque eu tenho uma percepção do sentido da existência. O sentido da existência é o chamado espiritual que me toca. Por isso Jesus disse, quando perguntaram: por que falas por parábolas? Porque estas criaturas vendo não enxergam e ouvindo não escutam. Não tinham noção do sentido existencial, viviam para sobreviver. E isto o ser humano não pode fazer. E garanto para vocês, muita gente nesse mundo sobrevive, trabalha para pagar as contas, não para realizar uma grande obra existencial naquilo que faz. Olha a diferença. É isso. A nossa diferença é essa. Os animais trabalham para pagar as contas, simbolicamente falando. Eles matam o búfalo para comer, pagar a conta da fome. Eles rosnam para o outro animal que está ali, naquela poça, naquela fonte, bebendo água, para que ele se afaste, a fim de que ele beba. O maioral, o mais poderoso, não divide a caça normalmente com estranhos.
nós dividimos a nossa mesa com estranhos, se formos humanos. Nós dizemos: fique com metade do meu lanche. Os animais não têm essa percepção. É só essa a diferença que nós temos. Vejam como isso é grave. Porque a diferença é pequena, embora seja poderosa. Qual é essa diferença? Analisando pela doutrina espírita: o livre-arbítrio, liberdade e responsabilidade. Ninguém pode ser livre sem ser responsável. Toda liberdade irrestrita termina no caos. Porque a pessoa que quer ser livre, ela vive, por exemplo, um sexo promíscuo e não percebe o preço que ela paga. Uma pessoa que quer ser livre sem medidas, ela vai experimentando tudo que é droga, vai cheirando cocaína, fumando maconha, vai ver como é, tudo divertido, bebendo excessivamente, embriagando, caindo na rua, tudo sem nenhum controle. E não sabe o preço que ela paga. Porque a responsabilidade vem de Deus. E Ele cobra. Com amor, mas Ele cobra. Que é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. E toda causa gera um efeito. Se eu estou nervoso, muito irritado, e dou um murro na parede, até eu esmurrar a parede, eu fui livre. Depois que eu esmurro a parede, e sem esperar, quebro 2 dedos da mão, eu preciso agora responder por isso. Aí já é uma vontade de Deus. Porque eu não posso mais dizer assim para os meus ossinhos: recuperem-se agora. Não tem como. Eu vou ter que esperar com gesso uns 2 ou 3 meses para ficar. Eu vou ter o tempo de Deus. Então, na verdade, não somos nós que perguntamos à vida. É ela que nos pede respostas. Nosso papel será sempre responder à vida naquilo que ela nos chama. Então a vida é o sentido. Eu sou aquele que me dirijo para o sentido quando sou chamado. Por isso Jesus disse: eles ouvem, mas não escutam. Eles veem, mas não enxergam. Estão cegos para o sentido, para aquilo que estão sendo chamados. Viviam como animais. Ele veio justamente nessa transição para tornar as criaturas humanas e não animalescas, como ainda estavam, com aquelas tradições fervorosas e arcaicas. Porque é o animal que obedece uma tradição, uma sequência. É o animal que faz isso. Tem fome, come, tem sede, bebe, enfim. Nós não. Nós somos livres para agir conforme a consciência moral que o animal não tem mais. É aí que entra a nossa separação. Olha só, temos um carro e um avião. O carro anda no solo. O avião também. Avião não taxia na pista? Taxia. Se eu quiser fabricar com um avião pequeno, eu posso parar aqui na porta com o meu avião, dirigir. Se eu tiver alguma coisa que voe e ande no solo, eu posso andar no solo, parar aqui na porta, fazer a palestra, enfim. Igual o carro. Um carro voa? Não, por enquanto. Mas não. Por enquanto vai voar, mas por enquanto não. Né? Por isso eu não faço essa comparação, não estou prevendo o futuro ainda. Um carro não voa, um avião voa, atinge longas distâncias. Alguém aqui compraria um avião para andar na Avenida Paulista, para circular aqui por São Bernardo, né? Passar pela Anchieta, né? Não. Vocês comprariam um avião para voar.
não para andar no solo. Aqui está a nossa separação. Os animais e nós. Se nós permanecermos no solo, fazendo as mesmas coisas que o carro, para que nós servimos? Alguém compraria um avião para circular na pista a fim de ir ao trabalho? Não. Vocês comprariam para ir para Fortaleza, para ir para o Rio Grande do Sul, visitar um parente. Para isso que vocês teriam um jatinho. Né? Então, se a gente não voar, de nada servimos estar aqui. Não atendemos ao chamado se não voarmos. Os animais não voam. Eles são um carro. Nós somos um avião que devemos voar. Se ficarmos taxiando, não servimos para nada. Então, qual é a finalidade da criatura humana, concluindo essa parte? Amar. Os animais amam? Não. Não amam. Os animais têm uma relação de afeto primitivo, que não é amar. Eles criam uma relação de gratificação, de recompensa, de afeto por hábitos, através de fatores condicionados, muito estudados por Pavlov, aquele fator pavloviano, né? Então, a gente dá, por isso que o treinamento, o adestramento de cães, tem sempre, ele faz uma coisa certa, a gente dá um biscoito, existe aquela relação de gratificação, e ele cria um afeto primitivo, um afeto de adequação, de conveniência, de proximidade, de hábito, mas ele não ama propriamente. Muitos animais salvam seus filhotes, mas ainda é instinto, próximo do amor, mas não é amar, porque amar é uma equação existencial, é uma matemática. Nós pegamos o amor, que é dado a todos, tudo tem amor, até uma pedra tem amor incutido nela, porque a pedra é um conglomerado de átomos que se agitam para formar um corpo, uma unidade corpórea. Ali está a vontade de Deus, então tem amor, até na pedra. Mas uma pedra não pode amar, porque amar é dar sentido ao amor. Então a pessoa tem amor dentro dela, mas se ela não fizer nada por ninguém, este amor adoece, que é o protótipo da neurose, quando pensamos somente em nós. O nome disso é egoísmo. O egoísmo é quando nós pensamos exclusivamente em nós, não nos preocupando se o outro será feliz ou não. Muitos relacionamentos vivem nesse padrão de dependência, né? Vivem nesse padrão de dependência. Você tem que me servir, você tem que me atender. Então, se a pessoa não atende, não é gentil o tempo inteiro, não faz o que o outro quer exatamente, ele descompensa. É o protótipo do amor com um sentido mal direcionado, porque o sentido deve ser justamente aquele que algo sai de nós para o mundo, para as pessoas. Isto é que é amar. Amar não volta. Embora nós mereçamos, e é claro, devemos sim ser amados, claro que sim. É muito duro a gente também fazer as coisas e também não ser atendido. Claro que nós precisamos todos de um atendimento por meio do afeto, da carga emocional, claro que sim, mas amar não tem volta. Que a mão esquerda nunca saiba o que faz a direita, porque amar não tem volta. O prazer de servir e ver o outro bem basta para aquele que faz algo por amor. Concluindo então, quando nós não amamos,
não somos humanos. Somos simplesmente animais dentro da classificação taxonômica biológica, mas humanos nós não somos. E nós vamos ver por quê. Quando nós não amamos, nós adoecemos. E o que fazer para modificar isso na próxima etapa aqui, quando voltarmos dentro de 15 a 20 minutos.